Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é A Palavra da Vida e a Comunhão da Vida. E o título desta segunda-feira, O Deus Invisível tornou-se acessível ao homem. O versículo, 1 João 1,1, que diz: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado, pois o Deus invisível, que habita em luz inacessível, ao qual nós nunca teríamos acesso, por amor a nós se fez carne, habitou entre nós, se entregou por nós. Senhor, nós te agradecemos pelo teu sacrifício. Por amor, o Senhor suportou todo o sofrimento, pré-crucificação e na crucificação. E por amor, o Senhor ressuscitou. Hoje nós temos a tua vida e hoje nós podemos reinar em vida mediante o Senhor. Jesus é o nosso Senhor. E por ser o nosso Senhor, por ser o nosso cabeça, por estarmos em ti, é que podemos reinar e vencer sobre todas as coisas. Por isso, Senhor, hoje nós te agradecemos, nós te louvamos e te damos toda a glória. Nós nos colocamos aos teus pés, debaixo da tua poderosa mão. Queremos te servir, amado Senhor, mas não de acordo com a nossa capacidade, o nosso entendimento, mas de acordo com a palavra da vida, com a vida que cada dia mais cresce em nós através da tua palavra. Não confiamos em nós mesmos, confiamos em ti. O verbo, a palavra da vida. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, iniciamos uma nova semana. Nessa nova semana, como já havia dito, o título geral é A Palavra da Vida e a Comunhão da Vida. Semana passada, acredito que ficou muito claro, irmãos, que o objetivo de Deus é nos dar vida. Não é conhecimento, não é outra coisa senão a própria vida de Deus. Em João 10 nós vemos o Senhor dizendo: Eu vim para que tenham vida e tenham a vida em abundância. O reinar é o reinar pela vida de Deus. E essa vida cresce em nós quando nós experimentamos a palavra, quando nós praticamos a palavra. E aqui, nesse primeiro versículo da primeira epístola de João, nós lemos: O que era desde o princípio. Esse princípio, como nós sabemos, é o princípio da criação. É quando Deus vai criar todas as coisas. E quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos que tudo é criado pela palavra. E a palavra, o verbo da vida, é o próprio Cristo, é o Senhor Jesus, o Filho. É diferente do Evangelho de João, quando nós vemos no princípio ali, o princípio na eternidade. Então, o Deus que existe de eternidade a eternidade, sem princípio de dias nem fim de existência, é o Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito, como nós vemos na Bíblia. Então, as epístolas de João, elas dão continuidade ao seu Evangelho. Então, já é importante nós, nesse começo, entendermos isso. Nós já passamos vários meses emergindo no Evangelho de João, mergulhando nas verdades, ganhamos muito nesse Evangelho. O Senhor nos revelou muitas coisas, muito o que praticar, e o Senhor vai continuar nos revelando agora através das epístolas de João e de Pedro. Então esse versículo ele diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O que João quer dizer, irmãos? O título desse dia gira em torno disso, né? O título é: O Deus Invisível tornou-se acessível ao homem. Nós sabemos que Deus habita em luz inacessível, né? Se refere ao Pai. É aquela figura de Deuteronômio 8 da terra, da boa terra. Terra de mananciais, fontes e ribeiros de água. Então nós sabemos que o Pai é como um manancial. Nós bebemos do manancial, mas nós não encontramos o manancial. Você não vai lá até o manancial para beber da água. Você, através de uma fonte, aquela água que está no profundo da terra, ela chega à superfície.
Essa fonte representa o Senhor Jesus. E através dos ribeiros, que essa água da fonte ela vai então sendo transmitida a todos os lugares, o que representa a obra do Espírito Santo, não é? Então o que João quer dizer com isso, quando ele diz que eles ouviram, eles viram com os próprios olhos, eles contemplaram, eles apalparam? Ele quer mostrar para nós uma grande verdade. Deus, ele poderia se manter inacessível, pois homem nenhum poderia ver a Deus e viver. Ele diz isso para Moisés. Deus, ele poderia se manter no seu lugar, sem dar-se a conhecer ao homem. Mas o desejo de Deus ao criar o homem é que ele fosse expresso, ter o homem como sua expressão, que o homem não só o expressasse, mas que o homem fosse parte de Deus. Como nós sabemos, na Nova Jerusalém, ali nós vamos estar mesclados com o Senhor. Então esse Deus inacessível, ele se tornou acessível ao homem quando o Senhor Jesus chega à terra, quando o Senhor Jesus se torna carne. No Antigo Testamento, nós vemos o Senhor falando com o povo de Israel. Mas se você perceber, grande parte da interação do Senhor com o povo de Israel, que nós vemos através dos profetas, é para corrigir situações negativas do povo de Israel. Então é como se mostrasse apenas uma face do Senhor. Até há muita confusão sobre isso. Alguns falam não, que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus. A diferença, irmãos, é que no Antigo Testamento toda aquela situação precisava se desenvolver para que, chegando então o Senhor Jesus e o Novo Testamento, toda a face de Deus então viria a ser mostrada ao homem. Então não é um Deus diferente, mas o Senhor Jesus, ele mostrou a face completa de Deus. E aí, através do Senhor Jesus, através do viver do Senhor Jesus, nós vemos de modo completo quem de fato é o nosso Deus. Então não é dois, é diferente aqui, porque aqui ele estava bravo, e aí no Novo Testamento ele está mais calmo. Não, irmãos, é o mesmo Deus, cheio de amor, cheio de misericórdia, mas também cheio de justiça. Nunca se esqueça que Deus, ele não é só amor, ele também é justiça. Então o Senhor Jesus, ele se entregou para se fazer justiça por nós. Por isso hoje nós podemos ter acesso a Deus, nós podemos desfrutar de quem Deus é. E por que João ele coloca dessa forma? Para mostrar que o relacionamento que Deus quer ter com o homem não é um relacionamento em que Deus está lá no céu e o homem está aqui na terra e Deus simplesmente fala e aí se mantém uma grande distância. Não, João ele mostra, mas ele torna a coisa muito pessoal. Ele diz assim, nós ouvimos aquele que era desde o princípio. Nós vimos ele com os nossos próprios olhos. Nós contemplamos. Contemplar é diferente de enxergar. Nós enxergamos no nosso dia muitas coisas. Você passa, agora mesmo, se você passar o olho por todo lugar que você está, você vai enxergar muitas coisas. Mas se você notar algo em que você quer dar atenção, aí você para o seu olhar e você começa a fixar naquele ponto. Isso é contemplar. Então, eles não só viram, eles contemplaram o Senhor. Eles deram atenção ao que o Senhor falou, ao que o Senhor fez. E ainda ele diz, e as nossas mãos apalparam. O relacionamento que Deus quer ter com você, querido irmão, querida irmã, é esse relacionamento íntimo em que você basicamente consegue apalpar, você consegue sentir o Senhor dentro, presente dentro de você, na sua vida, falando com você. E isso, essa presença forte do Senhor vem através da palavra. Quanto mais distante da palavra nós estamos, menos nós tocamos a Deus. Talvez você se considere muito bom, talvez você ache assim, não, mas eu sou um bom pai de família, uma boa mãe de família, eu sou um bom filho, uma boa filha, enfim, eu cuido da minha família, eu faço minhas tarefas corretas, sou um bom profissional, sou bom no que faço. Então você tem essa sensação de, eu estou fazendo tudo certo, eu tenho a aprovação de Deus. A hora que Deus olha lá do céu para mim, ele diz,
Olha só como é bom o meu servo, né? Parece a mesma coisa que acontece com o Jó. Mas a diferença, irmãos, veja só, né? Eu citei Jó. A diferença é que no final de Jó, o que o próprio Jó disse? Ele falou assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Veja a mudança na experiência de Jó. Muitas vezes, irmãos, sofrimentos que nós passamos servem para nos aproximar, porque às vezes a gente só está ouvindo distante o falar de Deus. E aí quando há sofrimentos, nós nos aproximamos do Senhor e passamos a enxergar o Senhor presente nas nossas vidas. Nós passamos a contemplar o Senhor, nós passamos a tocar, a palpar o Senhor. Quer dizer, o Senhor não é apenas um Deus distante, mas Ele é um Deus chegado a todos os que o invocam, como nós vemos em Deuteronômio 6. Querido irmão, querida irmã, é essa experiência que Deus quer ter com cada um de nós. É aquela experiência no caminho de Emaús, que o Senhor vai com aqueles 2 discípulos e vai falando da palavra, uma experiência em que eles queimavam, ardiam o coração. É por isso que o Senhor levantou a palavra profética, nos dá a palavra profética, nos dá os seus profetas, os apóstolos, é para nos ajudar cada vez mais que a nossa comunhão seja forte com o Senhor. É inclusive o que o apóstolo João diz na sua primeira epístola. No versículo 3, ele diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. O que ele quis dizer? Ele quis dizer, olha, eu tive uma experiência muito forte com o Senhor, eu vivi com o Senhor, eu toquei o Senhor Jesus. Então, essa experiência que Ele me deu, eu estou transmitindo para vocês. E não é para que vocês tenham uma boa lembrança de como era o Senhor, de como Ele era bonzinho, de como Ele era amável. Não, é para que vocês, igualmente, como eu, João, tive essa experiência, vocês também, tendo comunhão comigo, com os outros apóstolos, vocês também tenham comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, alguns, de maneira leviana, olham esse versículo e falam assim: então ele quer dizer que o apóstolo, ele é o mediador. Não tem nada a ver com isso, irmão. Nós precisamos colocar as coisas em ordem, sem ser levianos. O que João quer dizer aqui é que essas pessoas, como profetas, apóstolos, que têm essa experiência forte em ver, em tocar o Senhor as envia para que, tendo comunhão conosco, nós também sejamos despertados para ter a mesma comunhão com o Senhor. Entenda isso. Esses irmãos estão nos ajudando a estreitar a nossa comunhão, de modo que nós também possamos falar o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que eu tenho visto com meus olhos, o que eu contemplei, o que eu apalpei. Porque, apesar do Senhor ser o Espírito, não dá para pegar mais, não é? Apesar do Senhor ser o Espírito, Ele é tão presente na nossa vida que você sente, dá para apalpar, dá para sentir no toque. Então, essa experiência profunda, íntima, que a palavra profética quer nos levar a ter com o Senhor. E aí, querido irmão, querida irmã, agora, nesse momento, você precisa olhar para a sua vida, para a sua experiência e se perguntar: eu estou tendo esse relacionamento com Deus? Ou o meu relacionamento ainda é eu aqui na terra, Deus lá no céu? Aí, no sábado, quando eu vou para a reunião, no domingo, eu oro, eu louvo, mas aí depois eu volto a viver a minha vida e Deus volta a viver a dele. Não é para isso, irmãos, que o Senhor morreu e ressuscitou, mas é para que nós tivéssemos uma vida de comunhão íntima com Ele, uma vida em que nós o tocamos, o vemos, nós o contemplamos. Eu vou terminar aqui na página 23, lendo os últimos parágrafos, começar no penúltimo. O Deus invisível, inalcançável, intangível, que habita em luz inacessível, que homem algum jamais viu, enviou seu Filho ao mundo como um homem, pois João e os outros apóstolos o viram, contemplaram e tocaram nele como a palavra da vida. Contemplar não é somente ver, mas é olhar com um propósito,
Os discípulos contemplavam Jesus constantemente. Sua pessoa, seu viver, cada palavra que saía de sua boca, cada atitude, eles contemplavam a própria palavra da vida. João ainda diz mais: as nossas mãos apalparam. Ou seja, aquela vida totalmente abstrata, imperceptível, inalcançável, um dia se tornou concreta e visível em Jesus. Jesus, homem, viveu na terra e os que estavam com ele viram, contemplaram e até mesmo puderam apalpar a palavra da vida. Muitas vezes lemos esse versículo de forma superficial e não percebemos a grandiosidade de seu significado. Que o Senhor abra cada vez mais os nossos olhos espirituais para percebermos essas maravilhas contidas em sua palavra. Nunca se esqueça, o objetivo dos escritos de João é nos dar vida. É que a vida cresça em nós e nós reinemos em vida. Então, o que é a vida? A vida é o próprio Senhor Jesus, é a própria palavra. Então, quando nós cada vez mais nos aproximamos da palavra, você está ali, você está ouvindo as mensagens, você está lendo a Bíblia, você está lendo os livros espirituais. Por quê? Porque você tem sede da palavra, você quer apalpar, você quer contemplar o Senhor, você ora, enfim, tudo isso, irmãos, vai tornando a nossa relação com o Senhor mais íntima. E aí no final, nós podemos dizer, não só como Jó, mas ainda mais, nós podemos dizer como João. Jó disse: antes eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas nós podemos ir além, nós podemos dizer: agora nós ouvimos, vimos, contemplamos e apalpamos, nós tocamos, porque é muito real na nossa vida. Essa é a experiência que Deus quer ter com você, que Ele seja tão real na sua vida a ponto de você dizer: eu estou tocando, apalpando, Deus é real, Ele está presente, eu ouço a sua voz, eu sou íntimo da sua pessoa. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.